O subtítulo da aula é Vida Bizarra. A vida bizarra é a vida que todos nós temos. A vida sem Deus, a vida sem servir Deus corretamente. Então vamos começar aqui a leitura. Srilacharya Maharaj, ele deu essa aula no dia 28 de janeiro de 2020. É a parte 6 da aula. Ela foi dada em Bengali, transcrita e traduzida para inglês. Agora vamos lê-la em português. Então ele diz assim: muitas pessoas fazem kirtan. Muitas pessoas cantam as canções devocionais para o prazer dos seus próprios sentidos e para o prazer do sentido dos outros, das outras pessoas, para agradar os olhos, os ouvidos, nariz, a mente e assim por diante. As pessoas dançam, elas dançam tocando instrumentos, rolando na poeira, rolando no chão. No meu ashram anterior, às vezes, eles convidavam bandas de kirtan para cantar kirtan em casa. Às vezes, o kirtan durava várias horas, às vezes, o dia inteiro, e às vezes, até mais de um dia. O meu tio, ele nos convidava às vezes. Eu estudei na 6ª série. Naquela época, eu estava estudando na 6ª série. Quando era o meu dever? Qual era o meu dever? Eu deveria ir ao local onde a banda estava hospedada e trazê-los para a nossa casa. Uma vez, quando eu cheguei, eles estavam se arrumando e eu os vi jogando óleo de mostarda e suco de cebola nos olhos, porque eles tinham que chorar enquanto cantavam alto. Isto é o que Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, ele chamou de falso kirtan. O nome em Bengali é Chalana Kirtan. Então, o Srilacharya Maharaj está falando aqui, alguns eles fazem kirtan, eles cantam as canções, principalmente no Arati, para o desfrute do seu sentido, para o desfrute dos olhos, do ouvido, para o desfrute da mente. Alguns fazem isso. E Srilacharya Maharaj falou, quando ele era pequeno, o tio dele contratava cantores profissionais para cantar os kirtans. Mas tudo isso é uma cena, é um show. Como ele falou outro dia, nós lemos aqui, na aula, tudo isso é um show. É um espetáculo, tudo isso é um espetáculo teatral. Quem está sentindo realmente o êxtase para poder dançar e pular ao cantar o kirtan? E chorar. Então, como ele diz aqui, ele ia buscar os cantores, o pessoal da banda, e eles passavam óleo de mostarda no olho. Eles passavam cebola, suco de cebola no olho. Para quê? Para chorar. Para chorar durante um kirtan. Então, imitando o que os grandes santos têm de êxtase. Isso é imitação, isso é sarradismo. Mas isso existe. Muitas pessoas, elas querem cantar o kirtan, elas vêm cantar o kirtan, principalmente no Arati, para desfrutar do kirtan. Não é para servir Deus, porque o kirtan, quando cantamos o kirtan, na hora do Arati, é para servir Deus, glorificando Deus. As canções são para Deus, não são para nós. Não são para nós desfrutarmos. Isso tem que deixar muito claro. Srila Siddhar Maharaj sempre falava isso. Não é tocar o karta e a mirdanga para o desfrute seu,
para você começar a dançar. Não, é para Deus dançar. É para Deus. Nós não vemos ele dançando. Nós não conseguimos ver isso. Mas ele pode dançar. Os grandes devotos, eles tinham êxtase ao escutar o nome de Deus. Ao escutar os nomes glorificando Deus, eles tinham êxtase disso. Mas nós não. Então aquele que dança e canta pulando no kirtan, para desfrutar os sentidos, ele é um imitador, é um sarraja. Isso é sarrajismo. Sarrajismo é imitar uma grande alma que tem esses sintomas de êxtase. Vestir-se de golpe, e achar que é uma golpe, isso é o extremo do sarrajismo. Mas aquele que fica dançando e pulando na hora do kirtan também é, porque ele também é um imitador. Não tão grave como aquele que quer ser golpe. Aquele que imita uma golpe, que acha que é uma golpe, se veste como golpe e age como uma golpe. Mas também é o imitador, também é o sarraja. Então, continuando aqui a leitura. Então, eles faziam aquilo, eles jogavam óleo de mostarda no olho e também suco de cebola, porque eles tinham que chorar durante a canção. Eles tinham que chorar enquanto cantavam. Isso é o que Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura chamou de falso kirtan. É falso isso. Não é o sentimento original que vem da alma. Às vezes, havia competição entre dois irmãos. Alguém cantava na casa de um irmão e o outro irmão, então, contratava os mesmos cantores, dizendo: você deve mostrar mais emoção na minha casa. Os cantores concordaram, tudo bem, mas mais emoção significa que você tem que me pagar mais. Então, para mostrar mais emoção, o cantor principal, ele tomou mais pão. Ele tomou mais pão, eu não sei o que é pão, mas ele tomou mais pão com alguma droga e foi até a casa. Ele começou a tocar o harmônio e a cantar Hare Krishna. Desculpa, Hare Krishna. Tendo cantado isso uma ou duas vezes, ele caiu. Ele estava tão embriagado que não conseguia se levantar. O outro vocalista da banda, ele correu até ele e disse: acorde, acorde. Não precisa demonstrar emoção agora. Acorde, acabou, acorde. Este é o tipo de emoção e o tipo de kirtan dos cantores que você encontra neste mundo. Há muitas pessoas assim em Medinipur, Bangladesh, e aqui em Basirhat também, porque essa área fica ao lado de Bangladesh. De qualquer maneira, de qualquer forma, então, as pessoas, elas atravessam o rio e a fronteira e trazem esse kirtan para cá. Se você for para Birbhum, que é Ekachakra, de trem, você os ouvirá cantando: ó
meu Gora dourado, eu vou te manter em meu coração e nunca te deixarei. Uma vez eu gritei, ei, pare com isso. Alguém objetou, por quê? Deixe-o cantar. Ele está cantando tão bem. Eu disse ao cantor, você vem para tirar dinheiro das pessoas? Você guarda Gora Mahaprabhu em seu coração? Disse Lachar Maharaj, perguntou para ele. Você serve ao Senhor mantendo-o em seu coração? Você serve Gora fora? Quando você sai do trem, ou você somente vai servir Gora, demonstrar que serve Gora no trem, cantando? Uma vez estávamos dançando e cantando na rua em Navadvip. Quando cantávamos, quando estávamos cantando, a canção aqui, Srila Radha Maharaj cantou, como uma melodia, como uma montanha dourada, Nityananda rola no pó, no chão. Alguém começou a rolar no chão. Então a canção fala, né? Essa canção diz o seguinte, como uma montanha dourada, Nityananda rolou no chão. E logo que cantaram isso, alguém começou a rolar no chão, na poeira, neste momento. E uma devota estrangeira do nosso grupo, ela jogou um pote de água nele para trazê-lo ao sentido, para trazê-lo à realidade. Eles lhe disseram, levante-se, levante-se. Mas o homem não se levantou. Cantamos sobre rolar no chão. E o homem, ele começou a rolar no chão também. Ele de repente se tornou Nitai agora. Então as pessoas têm essa mania. Elas sabem que durante o Kirtan, durante o Arati, Mahaprabhu dançava, cantava. Durante o Kirtan, os grandes devotos dançavam, rolavam no chão. Mas não é porque eles faziam isso que você vai fazer para imitá-los. Isso é sarradismo, imitação. Nós não devemos ser imitadores. Se você realmente sente isso na alma, claro, você vai rolar no chão, vai dançar, vai pular, mas não sente na alma, ninguém sente isso na alma. Pelo menos a grande maioria. Srila Siddhar Maharaj falou, aquele que sente isso na alma durante o Kirtan, quando acaba a canção, ele não para, ele continua rolando no chão, ele continua dançando e pulando. Quando o Kirtan para, a canção para, e a pessoa também para de pular e cantar, para de pular e dançar, é porque isso era da mente, não é da alma. Então não é porque você escuta na canção que Nityananda Prabhu, ele rolava no chão como uma montanha dourada, que nós vamos fazer isso. Isso é imitação. Srila Siddhar Maharaj não gostava desse tipo de humor, de imitar. O Guru até permite, às vezes, você fazer isso. Por quê? Porque ele sabe que você é infantil, você é criança, você é bebê. Se ele cortar isso de você, da sua mente, você pode nunca mais voltar. Mas alguns exageram. Mas não é o correto. Nós não cantamos para nós cantamos para Deus. Nós não tocamos o Karta Mridanga para nós tocamos para Deus. O serviço é para Deus, não é para o nosso desfrute. O desfrute da mente não é para o desfrute da mente. Se a alma está entrando em êxtase por servir Deus, não é para desfrutar dos sentidos,
ela está em êxtase porque está servindo Deus. Mas isso é só uma alma extremamente limpa, uma alma extremamente elevada, realmente um devoto, um Vaishnava. Não é para nós isso ainda. Eu posso contar tantas histórias, disse Lachara Maharaj. Assim, é preciso pensar no que você está fazendo. Por que estamos fazendo isso? Para imitar? O teu objetivo é ser um imitador ou é sentir algum dia isso realmente? Então pare de imitar, pare de fazer um show, uma farsa. E aí Silachar Maharaj, ele começa a cantar uma canção que diz o seguinte: que tipo de mundo é esse? É como um truque, um show. Enquanto eu carinhosamente o torno como meu, os dias passam em vão. Que tipo de mundo é esse? Que tipo de kirtan é esse? Isso é um show. Enquanto eu continuo fazendo isso, os dias passam em vão. Eu não estou servindo Deus. Um outro verso aqui diz o seguinte, da mesma canção. Quando este corpo cair morto, o que me restará? Depois da minha morte, nem meus filhos, nem a minha família me darão qualquer felicidade. Um outro verso diz o seguinte: eu tenho trabalhado como um asno, como um burro, para quem tenho feito tudo isso. Ainda assim, a minha ilusão nunca desaparece. Para que trabalhamos tanto como um burro, como um asno? Mas mesmo assim, a ilusão não desaparece. Nós sempre estamos iludidos. Os meus dias são passados em trabalho inútil e as minhas noites são desperdiçadas dormindo. Nunca me ocorre que a morte está sentada ao meu lado. Quando esse corpo cair morto, o que me restará? Depois da minha morte, nem os meus filhos, nem a minha família me darão qualquer felicidade. Quanta paz os seus filhos e filhas e familiares lhes dão agora. Não é assim para todos, mas há famílias em que o pai, ele cria o filho, garante que ele tenha educação, garante que ele consiga um emprego, lhe dá tudo no final. Lhe dá tudo. O pai não pode fazer nada, não pode nem andar. O seu filho vem ao templo e diz: ó, o meu pai trabalhou tanto a vida toda, há um lugar para ele aqui? Quando um desses pais veio ao templo, perguntei-lhe: que felicidade há em tal vida? Ele disse: Maharaj, eu fiquei em casa por causa dos netos, mas a minha nora nem mesmo os deixa vir me ver, me visitar. Eu disse a ele: você entende isso agora? Que felicidade há na vida familiar? Então, Silachar Maharaj está falando aqui de um devoto que quando o pai dele ficou velho, o pai dele cuidou dele, fez tudo por ele, educação,
arrumou um trabalho bom para ele, tudo para ele. E ficou doente, claro. A idade vem, a pessoa fica doente, não conseguia andar direito, não conseguia nem comer sozinho quase. E o filho foi no templo e falou, meu pai está assim agora, eu vou trazê-lo para cá. Mas Srila Govinda Maharaj já falou, o templo não é uma casa de repouso. O templo não é um asilo para os idosos. Se a pessoa serviu a vida inteira no templo, se rendeu, é claro que o templo vai cuidar da pessoa. Mas a pessoa nunca vinha no templo, uma vez ou outra aparecia no templo. E aí, quando ficou velho, inútil para o serviço a Deus, praticamente não consegue servir, aí o filho vem e quer trazer o pai para o templo, como se fosse um asilo, jogá-lo no templo. Não, o templo não pode perder energia. Srila Govinda Maharaj falou uma vez, a pessoa estava muito idosa, queria morar lá na Índia, no templo. O Gurudev falou, durante a vida toda você não quis vir aqui, agora você quer vir? A família cuida de você, você cuidou da família a vida inteira, agora a família vai cuidar de você. Porque se você tiver vários e vários devotos, idosos no templo, sem poder servir, o templo tem que servir eles. A energia para a consciência de Krishna será dada para quê? Para cuidar dessas pessoas. A família vai cuidar da pessoa. A pessoa cuidou da família a vida inteira, agora a família tem a obrigação de cuidar da pessoa. Agora, se você serviu a vida inteira no templo, é claro que agora os outros devotos vão servi-lo. Aquele que se rendeu a Krishna, morou a vida inteira no templo, é claro que quando ele ficar idoso, Krishna vai cuidar dele, os devotos vão cuidar dele. Isso aconteceu com todos os devotos que se entregaram, se renderam. Mas as pessoas têm uma visão errada do que é um templo e qual a função do templo. E aí o outro devoto falou, Maharaj, eu não estava no templo porque tive que cuidar dos meus filhos, dos meus netos. Mas agora a minha nora nem mesmo me deixa eu ver os meus netos. Eu disse a ele, você entende isso agora? Você entende o que você fez? Que felicidade há na vida familiar, na vida de Girihasta? Isso é o que significa. Nem os filhos, nem a família lhe darão qualquer felicidade. Há outro exemplo também. O filho de um homem, ele tornou-se professor e, ouvindo a sua esposa, ele enviou os seus pais para o lar de idosos, para o asilo. Quando o pai chegou ao lar de idosos, ao asilo, ele disse ao filho, você arranjou um quarto para mim aqui e eu vou manter um lugar para você aqui. Lembre-se da minha palavra. O filho enviou o seu pai para um asilo de idosos, mas não há Harikatha lá. Se você estiver no templo, mesmo se estiver doente, você poderá pelo menos ouvir algumas palavras, Harikatha. O filho tornou-se professor e, ouvindo a esposa, ele, na verdade, mandou o pai para o asilo. Veja só, né? Ouvindo a esposa. Então, o filho dele não foi atrás do que ele achava, ele foi ouvir a esposa. E é mais fácil colocar o pai e a mãe no asilo, né? Não dá trabalho, não incomoda durante a sua vida, porque o idoso, para os novos, o idoso incomoda. O idoso tem manias, o idoso quer dormir cedo, o idoso vai incomodar ele. Então o que ele faz? Ele usou o pai a vida inteira, usou, o pai pegando dinheiro, indo estudar com o dinheiro do pai,
tudo. O pai alimentou ele, o pai educou ele, o pai levou ele para estudar. E no final, quando o pai ficar velho, ele joga o pai em algum lugar para não incomodá-lo. Isso é o que acontece na vida familiar. Não é todos os casos, como disse lá Tia Maharaj, mas a maioria sim. Então, qual a vantagem de você, qual a felicidade que você tem de trabalhar a vida inteira, cuidar da sua família a vida inteira e depois acontecer isso com você? Qual a vantagem, qual a felicidade disso? Se você tivesse ido ao templo durante esse período, você teria escutado o Harikata, você teria feito algo para você mesmo, alma. Então veja só o que o pai falou para o filho, né? Você me colocou aqui nesse asilo, arrumou um quarto para mim, mas eu vou manter esse quarto para você. O que ele quer dizer com isso? Quando esse filho ficar velho, vão colocar ele lá também. Ele vai para um asilo. Isso é a lei. Isso é a lei da natureza. Você fez isso, você também vai passar por isso. Lembre-se da minha palavra. Só mais um minutinho. Vou ver onde eu parei aqui. E se você estiver no templo, se você mora no templo, mesmo doente, você pode, pelo menos, ouvir algum Harikata no Nati Mandir, no espaço do templo. O que eles fazem em lares de idosos? Beba chá e fofoque. Eles recebem uma pensão e sabem contar histórias um para o outro sobre o quanto a sua nora os fizeram sofrer. Aqueles que vêm ao templo, eles são afortunados. Pelo menos conseguem uma boa associação. Eles podem ouvir algum kirtan, mesmo que estejam doentes e não possam vir ao Nati Mandir, eles podem ouvir kirtan em seus quartos. Nem meus filhos, nem a minha família vão me dar qualquer felicidade. Para quem eu tenho feito tudo isso, ainda assim, a minha ilusão não foi dissipada. Não foi dissipada. Para quem nós estamos fazendo tudo isso? Uma vez eu fui pregar em Bardhaman, é um local da Índia. Foi há cerca de 20 ou 25 anos atrás. Um homem abastado, com bastante dinheiro, ele me disse: Maharaj, você deve ficar em minha casa o dia todo. Eu disse a ele: eu estou aqui há 3 dias. Nós devemos fazer programas 3 vezes ao dia, de manhã, ao meio-dia e à noite, em casas diferentes.
Ele objetou, ele não queria. Ele falou, não, todos deveriam vir aqui. Eu darei praçada para todos, para todo mundo, 3 vezes por dia. Você deve ficar aqui os 3 dias. Eu pensei, se eu disser não, será outro problema. Então, de qualquer forma, foi combinado que eu ficaria em outro lugar naquele dia e viria para aquela casa do homem mais tarde. Na manhã seguinte, nós fomos para o Kirtan em um parikrama e aquele homem me parou no caminho e me levou para a sua casa, dizendo, você deve vir à minha casa amanhã. O meu pai não me deu uma única rúpia, mas eu construí uma casa tão bonita, tão grande. Você pode ver. Olhe para o banheiro. Coloquei azulejos muito bonitos e mármore no piso. Eu fiz tudo sozinho. Trabalhei tanto e fiz tudo sozinho. E eu lhe disse Srilacharya Maharaj, você está dizendo que fez tudo sozinho, mas o Senhor faz tudo, o Senhor Supremo faz tudo. No dia seguinte, eu deveria ir àquela casa, mas então eu ouvi a notícia de que o homem, ele havia sido levado para o hospital. Na verdade, o homem nem teve tempo de chegar ao hospital, que ficava apenas a 10 minutos da sua casa de carro. Ele morreu no caminho. Ele era jovem, cerca de 30 a 35 anos de idade. O que ele fez? Ele foi cortar uma árvore na frente da sua casa pela manhã e uma cobra o mordeu, o picou. Então veja só, o homem todo orgulhoso, que tinha uma casa maravilhosa, bonita, com mármore no chão, azulejos bonitos, queria levar Srilacharya Maharaj lá, queria que Srilacharya Maharaj ficasse o tempo todo lá, não fosse para outros locais. O homem foi cortar a árvore e uma cobra picou ele e ele morreu. Então, não podemos querer algo material somente porque a vida é temporária. O que nós vamos ganhar com isso? Aquela bela casa, ele achava que ele fez tudo sozinho, mas quem fez foi Deus, como disse Srilacharya Maharaj. Nada é nosso. Nós não fazemos nada e nada é nosso. A casa não é dele porque ele morreu e para quem ficou a casa? Não é mais dele. A vida material é assim. A vida material é assim. Então, o título dessa aula aqui qual é? Vida bizarra. A vida de um materialista, a vida de um karmi, a vida daquele que só pensa em ganhar dinheiro, ela é bizarra. Ela não vai levar a lugar nenhum. Você vai morrer e não vai levar nada. Nada do que você ganhou, você vai levar para a próxima vida. A sua família vai ficar com tudo e quando você ficar velho, se você não morrer antes, vão colocar você no asilo para não incomodá-los. Você deu tudo para eles, deu toda a condição boa que eles têm de estudo, de dinheiro, de casa, moradia, e no final eles vão te colocar no asilo. Então, não fique dedicado somente à família.
Nós temos Deus na nossa vida, nós temos que procurar Deus. A única função de estarmos no corpo humano é servir Deus. É a única coisa para nós, é a única coisa que nos resta é servir Deus. E como diz aqui Srivacharya Maharaj também, a pessoa que está, mesmo indo no templo ou fazendo parikrama, ainda quer desfrutar do templo, ela não está servindo. Deixe-me ver se alguém comentou algo, se alguém fez alguma pergunta. Então, aquele que não serve Deus, ele só se dedica à família, à vida material, ele tem uma vida bizarra. Não tem nenhum benefício para ele, alma. Por enquanto, ninguém fez nenhuma pergunta, ninguém fez nenhum comentário. Hoje é feriado, estão dormindo, a maioria está dormindo até tarde, mas Srivacharya Maharaj já falou, o feriado, não existe feriado para o devoto. Aquele que quer a consciência de Krishna, não existe feriado, não existe férias, não existe aposentadoria. É todo dia, todo dia, todo dia o serviço a Deus. Se você quer uma vida devocional correta, todo dia o serviço a Deus. Então, realmente a gente não sara da nossa doença da alma. Ontem falamos sobre isso. A nossa alma está muito doente. Nós não saramos porque nós não seguimos o que o médico orienta. E o médico da alma é o guru. Nós não seguimos o que o guru orienta. Acorde cedo todos os dias, não importa se é feriado, se você está de férias, se você está aposentado do trabalho material. Acorde cedo, faça a prática devocional, participe do Mangalarati, cante as canções de manhã, escute Harikatha, leia um livro da missão. Mas no feriado, todo mundo está enfiado em Maya, e Maya orienta a nossa mente da seguinte forma, durma até mais tarde. Para que você vai acordar cedo? Hoje é feriado. Então é isso que acontece conosco, e nós vamos ter, como foi falado aqui nessa aula, uma vida bizarra. Aquele que não serve Deus tem uma vida bizarra, e é o que todos nós temos. Nós estamos só preocupados com o desfrute dos sentidos, mesmo no templo, como o Srivacharya Maharaj falou. A pessoa vem no Kirtan, ela quer pular, dançar no Kirtan, ela quer desfrutar do Kirtan que é para Deus. A pessoa vem no templo, ela quer desfrutar da praçada como se fosse comida normal. Esse é o nosso problema. Nós queremos desfrutar até do templo. Até da consciência de Krishna, até do Guru nós queremos desfrutar. Mas enquanto estivermos nessa concepção, nós não iremos receber a Minaya, que é a verdade, que descende do mundo transcendental. Vamos cantar a canção, estamos no mês de Kartik, vamos cantar a canção Sri Sri Damodarastakam, é uma das canções que são indicadas para nós cantarmos no mês de Kartik. Então vamos agora todos juntos cantar Sri Sri Damodarastakam. Eu vou somente pegar um livro, porque eu estou sem o livro aqui, eu não sei ela de cor. E aí começaremos a cantá-la. Então vamos lá, Sri Sri Damodarastakam,
uma canção de Satyavati Muni. Glorificando Krishna. Namamishvaram Satchidanandarupam Lasatkundalam Gokule Brajamanam 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 Jashoda Biyolokaladavamanam Jashoda Biyolokaladavamanam Paramishramatyam Tattu Vidyagopya Paramishramatyam Tattu Vidyagopya Namamishvaram Satchidanandarupam Lasatkundalam Gokule Brajamanam Namamishvaram Satchidanandarupam Lasatkundalam Gokule Brajamanam Uduntam Mohu Nitra Jugmam Mijantam Karambuja Jugmena Shatanka Netra Shashakam Patirekam Takanta Itagraiva Damodaram Bhakti Bhatam Salilabhirananda kunde Sagoshtam nimajantam Akhyapayantam Salilabhirananda kunde Sagoshtam nimajantam Akhyapayantam Tadiyashitajeshu bhaktarchidatma Guna prematastam sadabhiti vande Varam deva moksham namokshapadim va Nachanyam vineham bodhisattva Varam deva moksham namokshapadim va Nachanyam vineham bodhisattva Dante Bapurnato Gopal Bala Vidante Vapurna Gopala Bala Sudame Manasya Virastam Kimaniya Sadame Manasya Virastam Kimaniya Idang Te Mukam Bhujam Abhakta Nilay Vidang Kuntalay Snigdha Raktaischa Gopya Vidante Mukam Bhujam Abhakta Nilay Vidang Kuntalay Snigdha Raktaischa Gopya Mahashumbitam Bimba Raktadaram Me Mushumbitam Bimbaradaram Manya Savirastam Malam Lakshal
Sachidananda Rupam Lasat Kundalam Gokule Prajamanam Sharam Sachidananda Rupam Lasat Kundalam Gokule Prajamanam Namo Devata Mudarananta Vishnu Prasiddha Prabhu Dukha Jalabhi Magna Namo Devata Mudarananta Vishnu Prasiddha Prabhu Dukha Jalabhi Magna Kripa Dishti Vishyati Dinam Bhatanu Kripa Dishti Vishyati Dinam Bhatanu Vihane Shamamagyane Dakshidishya Vihane Shamamagyane Dakshidishya Kuveratmajo Vatamurjaiva Jata Tayamuchita Bhakti Bhajo Kritocha Kuveratmajo Vatamurjaiva Jata Tayamuchita Bhakti Bhajo Kritocha Tata Prema Bhakti Tata Me Prayacha Tata Prema Bhakti Tata Me Prayacha Namo Shigraho Meshti Damodareya Namo Shigraho Meshti Damodareya Namaste Stutamne Spuratipti Damne Tadiyodarajato Vishashodamne Namaste Stutamne Spuratipti Damne Tadiyodarajato Vishashodamne Namo Radhikaya Tadiya Priyaya Namo Radhikaya Tadiya Priyaya Namo Radhikaya Tadiya Priyaya Namo Radhikaya Tadiya Priyaya Namo Nantalilaya Devaya Surya Namo Nantalilaya Devaya Surya Namo Radhikaya Tadiya Priyaya Namo Radhikaya Tadiya Priyaya Namo Nantalilaya Devaya Surya Namo Nantalilaya Devaya Surya Namamishwaram Sachidananda Rupam Rasakundalam Gokule Brajamana Namamishwaram Sachidananda Rupam Rasakundalam Gokule Brajamana Yajashoda Piyo Lokala Tavamana Yajashoda Piyo Lokala Tavamana Paramishnavathyam Tato Dita Gopya Paramishnavathyam Tato Dita Gopya Namamishwaram Sachidananda Rupam Rasakundalam Gokule Brajamana Namamishwaram Sachidananda Rupam Rasakundalam Gokule Brajamana Damodara 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 Radha Damodara Radha Damodara 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 Radha Damodara Radha Damodara 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 Radha Damodara Radha Damodara Damodara Vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Haraye Nama Krishna Jadavaya Nama Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama Hari Haraye Nama Krishna Jadavaya Nama Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana
Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Gadadha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Gadadha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Jai Goshai Kori Charana Banda Jai Goshai Kori Charana Banda Jaha hoite Vigna Nasha Vishnupura Jaha hoite Vigna Nasha Vishnupura Jai Goshai Jar Muni Tarada Jai Goshai Jar Muni Tarada Asukar Padarinu Pura Panchagra Radhe Charana Sevi Bhakta Saneva Radhe Charana Sevi Bhakta Saneva Janame Janame More Abhila Janame Janame More Abhila Jai Gosai Jobe Braje Koilo Baso Jai Gosai Jobe Braje Koilo Baso Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Anande Bola Hari Braja Vrindavan 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Vaishnava Pada Padma Koriyasha Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha Nam Sankirtan Kohe Narottama Das Hari Nam Sankirtan Kohe Narottama Das Hari Nam Sankirtan Kohe Adama Das Hari Nam Sankirtan Kohe Adama Das Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Vamos ver quem participou conosco hoje aqui da transmissão pelo Facebook. Nós temos aqui hoje conosco o Vijaya Prabhu, a Elisângela Nunes também, a Lisa Nunes conosco aqui. Temos também aqui Doya Nitai Prabhu, Ananta Shesha, que participaram conosco e se identificaram, são essas pessoas. Eu agradeço ao Sadhu Sangha, a associação de vocês, devotos e simpatizantes que estão conosco. Se alguém também entrou e não quis se identificar, também agradeço a presença. E à noite teremos o programa às 19 horas, hoje é quarta-feira, feriado aqui no Brasil. Então participem, quem quiser vir pessoalmente, presencialmente, venha, né? Venha aqui, participe conosco presencialmente, é importante também. Vamos aproveitar o feriado, que é um dia que a maioria não trabalha materialmente. Venha ao templo, me avise somente que virá para preparar a quantidade correta de praçada, de comida, né, oferecida no altar. Mas venha, participe, não percam tempo. A vida ela é temporária, a vida passa muito rápido e não podemos perder, não podemos ter uma vida bizarra, como foi o título da aula hoje, uma vida bizarra. A vida bizarra é a vida somente dedicada ao mundo material, aos seus sentidos e agradar o sentido dos outros que vivem com você. Então, um bom dia a todos. Dandavati Pranam, até às 19 horas com o programa da noite.